Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 737 do STJ. E antes de começar, fica aquele convite de sempre, para você que vem sempre aqui, mas ainda não nos segue, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube, por onde quer que você nos escute. E não deixa também de compartilhar com os amigos para eles também ficarem sabendo dessa novidade e de ativar o sininho para você ser avisado sempre que tiver alguma edição nova disponível. E fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, lá também temos conteúdo jurídico diariamente. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro julgado do dia é a tese repetitiva tema 692, que foi inserida lá no artigo 46, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90, que é a Lei dos Agentes Públicos. E essa tese ficou da seguinte forma: a forma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Meus amigos, temos aqui uma situação em que um indivíduo recebe uma decisão liminar. Em virtude dessa decisão liminar, ele fica recebendo o benefício, ou mesmo um complemento desse benefício, um adicional, algo do tipo, e posteriormente essa decisão liminar é revogada. E aí o que acontece? Esse indivíduo ele vai ter que devolver o dinheiro que ele recebeu em virtude da liminar, e aqui para o STJ a resposta é afirmativa. E aí existe uma certa divergência em relação àquela decisão liminar que foi revogada posteriormente em virtude da mudança de jurisprudência dominante. Existe essa discussão entre entre STF e STJ, na medida em que o STF tem decisões no sentido de que, quando a liminar é revogada por modificação de jurisprudência dominante acerca do tema, não é necessária a devolução dos valores por uma questão de amparar a legítima confiança, a boa-fé e etc. O STJ, entretanto, não adota essa posição, inclusive dentro desse tema repetitivo 692. Esses julgados do STF foram abordados e, inclusive, segundo aqui o ministro relator, essas decisões do STF, a maioria não dizem respeito a leis previdenciárias e todas são antigas, anteriores a 1991, segundo aqui disse o ministro relator. E além disso, segundo aqui o ministro relator também, o STF tem decidido que essa questão não possui repercussão geral e, portanto, é matéria infraconstitucional a ser decidida pelo STJ. E aí, qual é a solução dada pelo STJ, então, nesse caso de modificação de jurisprudência dominante? Nesses casos, então, cabe ao tribunal modular os efeitos. Então, foi o STF que modificou a jurisprudência, o STF deve modular os efeitos para que os tribunais, os juízes, etc., apliquem essa modulação de efeitos no caso concreto. E aí, aqui no tema repetitivo 692, o que aconteceu? Foi reafirmado aquilo que já era a posição do STJ acerca do tema, mas também se acrescentou algo ao informativo ao tema 692, no sentido de determinar como é possível ser feita essa restituição. E aí veja só essa parte adicional. Pode ser feita essa restituição mediante desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda for pago. Então, o indivíduo conseguiu ali um benefício, um adicional sobre o benefício dele. Depois o adicional foi cassado. É possível reter até 30% do benefício que ficou para devolver esse adicional que foi pago indevidamente durante um determinado período. E aí temos aqui outro tema que é bem interessante também,
E se não for uma liminar revogada, for na verdade uma ação rescisória, veio uma ação rescisória posterior e revogou aquela primeira decisão. E aí como é que fica? Aí nesse caso a solução é diferente. Nesse caso, nem STF nem STJ dizem que você deve devolver. Nenhum dos dois, nem ambos os tribunais entendem que é indevida a devolução. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8.212 de 91, que é a lei que traz as normas gerais da Previdência Social, ou melhor, desculpe, da Seguridade Social. É o tema repetitivo 1103, que ficou da seguinte forma: as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão acréscimo de multa e juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da MP 1523. E na verdade não se trata aqui de uma tese que traz uma grande complexidade. É uma situação simples, na verdade é porque só a medida provisória 1523, que foi depois convertida na Lei 9528 de 97, a MP é de 96, só ela que trouxe essa possibilidade de cobrar juros de mora e multa daquele indivíduo que recolhesse de forma atrasada a contribuição previdenciária. Ocorre que o INSS, mesmo assim, mesmo que essa já fosse a decisão mais do que uníssona dos tribunais, mesmo assim o INSS toda hora recorria. E aí é interessante porque se deixou muito claro na própria decisão que o objetivo aqui era simplesmente criar um precedente vinculante, inclusive para poder considerar como litigância de má-fé eventuais recursos que fossem propostos em face dessa decisão, em face de situações como essa. Então, olha só, simplesmente aqui o objetivo de evitar uma litigância desnecessária do INSS, que continuava recorrendo de um tema que já era pacificado há muito. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento de IRDR, por ausência do requisito constitucional do cabimento de causa decidida, mas apenas naquele que aplique a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal e dos dispositivos do CPC que regem o tema. Gente, o que é o IRDR? O IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, é um instituto processual, um incidente, como o próprio nome já diz, que foi introduzido pelo CPC de 2015 e que tem por objetivo proporcionar uma isonomia e segurança jurídica na decisão de temas que são repetitivos no Poder Judiciário. Então veja só como é que funciona. Qualquer das partes da Defensoria Pública ou do Ministério Público podem requerer por meio de petição ao presidente do tribunal que seja instaurado o IRDR, ou também o juiz pode, por meio de ofício, fazer esse requerimento. E aí se pega esses processos, se toma ali um ou alguns desses processos como parâmetro para a definição de uma tese. E posteriormente, após essa tese ser fixada, a aplicação dessa tese nos casos concretos. E aí a pergunta: é possível propor, ou melhor, é possível interpor recurso especial em fase da tese fixada? Não. Você pode interpor o recurso especial em face daquela aplicação da tese no caso concreto. Então, primeiro cria a tese, depois aplica. E aí, no processo número X foi aplicada a tese de tal forma. Aí você pode recorrer. Mas não é possível você recorrer em face da própria tese. Como foi o caso aqui? Nesse caso, foi requerida uma revisão da tese. E aí essa revisão não foi acolhida. É possível apresentar um recurso especial em face dessa decisão? Não, não é possível. Por quê? Porque não há uma causa decidida, que é um dos requisitos
para que se apresente um recurso especial, uma causa decidida. Aí não há causa decidida, aí é uma discussão em abstrato acerca de uma tese. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 12.527 de 2021, que é a Lei de Acesso à Informação, e esse julgado trouxe algumas diretrizes muito importantes sobre a transparência pública em matéria de direito ambiental. Aqui havia um caso concreto em que o Ministério Público Estadual, aqui no caso era o Ministério Público lá do estado do Mato Grosso do Sul, ele trouxe alguns questionamentos acerca do plano de manejo de uma APA. E aí, esses pedidos eles foram atendidos com exceção de um, que foi a publicação periódica dos relatórios de execução dessa APA. E aí, esse tema chegou até o STJ, e o STJ definiu alguns parâmetros acerca do direito à informação no direito brasileiro, especialmente no direito ambiental. Então veja só como é que ficou a tese. Foi uma tese fixada em incidente de assunção de competência e é o tema 13. E aí essa tese foi dividida em 4 tópicos, A, B, C e D. Vamos lá, tópico A. O direito de acesso à informação no direito ambiental brasileiro compreende o dever de publicação na internet dos documentos ambientais detidos pela administração não sujeitos a sigilo, e aí essa aqui é a transparência ativa, o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas, e aqui a transparência passiva, e o direito de requerer a produção de informação ambiental não disponível para a administração. E aqui é a transparência reativa. Então, olha só 3 conceitos bem interessantes. Transparência ativa, passiva e reativa. Então, o que quer dizer cada uma? Ativa. A administração ela tem obrigação de publicar aqueles dados que não são sigilosos, o que é a regra. A regra é a publicidade, não o sigilo. O que é a passiva? Transparência passiva é o direito de qualquer pessoa ou entidade de requerer acesso a eventuais dados que não estejam publicados. E o que é a transparência reativa? É o direito de requerer a produção de alguma informação ambiental que sequer está disponível. Tese B. Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sem ônus da administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita a controle judicial nos seguintes termos: a transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar, na transparência passiva, de enquadramento de informações nas razões legais e taxativas de sigilo, e 3, na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente. Então veja só, a regra é a amplíssima publicação dos atos, amplíssima. E aí, para que se deixe de atender a uma dessas regras de transparência ativa, passiva ou reativa, é necessário que a administração demonstre o motivo pelo qual não está fazendo. E qual é esse motivo? Então, por exemplo, na transparência ativa, deve-se demonstrar as razões administrativas adequadas para não ter publicado. Na passiva, na transparência passiva, é necessário demonstrar que havia ali alguma razão legal e taxativa de sigilo. Então, por isso, mesmo o indivíduo requerendo, esse indivíduo não vai poder ter acesso. E na transparência ambiental reativa, é necessário demonstrar que é irrazoável a pretensão de produção de algum dado que eventualmente ainda não existe. Então, veja só como essa decisão trata a questão da publicidade em matéria ambiental como algo fundamental, como algo amplo. Tese C. O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel de interesse público, inclusive as ambientais. E qual era a questão aqui? A questão era a possibilidade de averbação da existência de uma APA no registro de imóvel. E aí, essa exigência, ou melhor, esse registro ele não está como obrigatório.
mas é um registro facultativo. Portanto, o que o STJ decidiu é que não existe um rol taxativo daquelas hipóteses em que o registro de determinada informação é facultativo. E, nesse caso concreto, o registro da APA era relevante, por uma questão de proteção ambiental. Portanto, não há nenhum embaraço a essa possibilidade de registro de informação facultativa quando há um dever aqui, né, há uma necessidade de proteção ambiental. E a tese D, o Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas às suas funções institucionais. E aqui é exatamente o caso. O Ministério Público, então, pode requerer que o oficial do registro averbe na matrícula dos imóveis, né, no registro dos imóveis, essa existência da APA, da Área de Proteção Ambiental. E aí, gente, voltando aqui para aquela questão da transparência ativa, passiva e reativa, que são conceitos muito importantes e que eu até recomendo que você leia o material escrito para poder fixar da melhor forma possível, tem um trechinho aqui do julgado que eu achei muito interessante e que eu vou ler para vocês. Eis a ordem natural das coisas em matéria de transparência em uma democracia. 1. A administração atende o dever de publicidade e veicula de forma geral e ativa as informações públicas na internet, ou seja, transparência ativa. Parte da União o seu dever de publicar na internet tudo aquilo que é relevante. 2. Desatendido o dever de transparência ativa, mediante provocação de qualquer pessoa, a administração presta a informação requerida, preferencialmente via internet. Então, se não foi cumprido o dever de transparência ativa por parte do poder público, nasce o dever de transparência passiva, na medida em que qualquer indivíduo poderá requerer esses dados. E aí, além disso, descumprindo o dever de transparência passiva, aciona-se nesse último caso a justiça. Então, a justiça vai poder determinar o fornecimento desses dados. Veja só que interessante. E aqui ainda ficou de fora a questão da transparência reativa, não é isso? Que é quando é importante a produção daquele dado e mesmo assim o poder público está sendo inerte em produzir esse dado. E aí, por que o poder público pode ser inerte? Por que motivo ele faria isso? Gente, basta a gente ver o que está acontecendo hoje em relação às queimadas na Amazônia, por exemplo, partindo aqui para um exemplo que não tem muito a ver com o julgado em si, mas vejam a guerra de versões que são feitas, inclusive desacreditando o INPE acerca dos dados extremamente concretos de imagens de satélite acerca do avanço do desmatamento da Amazônia. Então, veja só como hoje, por exemplo, o governo federal cria uma guerra de narrativas, desacreditando inclusive imagens de satélite que demonstram de uma forma super clara, o avanço do desmatamento. Então, é muito importante a gente pensar nesse conceito de transparência reativa, na medida em que, naturalmente, muitas vezes o poder público pode não achar que compensa produzir determinados dados para trazer uma falsa ideia de que as coisas vão bem em matéria ambiental. E aí é muito importante que o cidadão tenha a possibilidade de exigir a produção desse dado. Próximo julgado do dia é inserido no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 25, parágrafo 1º, e o destaque ficou da seguinte forma: a previsão de solidariedade prevista no artigo 25, parágrafo 1º do CDC deve ser interpretada restritivamente. E aí, qual é essa previsão? Vamos aqui primeiro ler o artigo, para depois a gente ver se há enquadramento ou não no caso concreto. Artigo 25 do CDC. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta ou nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. E aí, qual foi o caso concreto?
o indivíduo ele propôs uma ação revisional em face da Caixa Econômica Federal e de uma outra instituição financeira. Então vamos pensar aqui que foi em face da Caixa Econômica Federal e do Banco Inter. Vamos aqui só para ilustrar o exemplo.